Olá pessoal, você está mais uma vez no Muraqui TV. O Muraqui TV é um programa da Fundação de Apoio Institucional Muraqui. Tem por objetivo veicular assuntos sobre ciência, tecnologia e inovação. Hoje nós estamos aqui com a ilustre pessoa do pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade do Estado do Amazonas, professor Roberto Mubarak. Fique conosco. Então, como de costume, quem é o professor Roberto? Obrigado, Fernando, por esse convite. É um prazer estar aqui com vocês na Fundação. Então, o professor Roberto, antes de tudo, é um cidadão do município de Itacoatiara. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu nasci no interior do estado do Amazonas e, para mim, a minha trajetória e o lugar de onde eu venho é sempre fundamental, né? Porque a gente costuma falar dos professores, dos doutores da universidade, das pessoas que ocupam cargos de liderança da universidade e esquecer de onde essas pessoas vêm. Então eu não esqueço de dizer que eu sou oriundo do município de Itacoatiara, eu fiz toda a minha formação de ensino médio, de graduação no município de Itacoatiara e após terminar a faculdade eu vim para Manaus para fazer mestrado, depois ingressei na Universidade Federal do Amazonas como professor substituto, depois em 2003 entrei na UEA como professor contratado, em 2005 fui fazer doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, em 2008 passei no concurso para professor da UEA e estou aqui hoje como pró-reitor de pesquisa e pós-graduação dessa universidade que eu acredito tanto e que tem um potencial gigante para a nossa região e que tanto já fez para mudar e melhorar a vida das pessoas e tem muito mais ainda a fazer e com a parceria da Fundação Muraqui. Professor, mas a tua formação, qual é a área de concentração de estudo? Então, eu tenho uma formação eclética, né? Mas originalmente... A pergunta é proposital. Claro, com certeza. Eu sou formado... Eu sou professor de essência, né? Aquele professor que é realmente professor em essência. Eu formei em magistério no ensino médio, eu fiz pedagogia na graduação, eu fiz mestrado em educação, fiz doutorado em educação e depois de doutor eu fiz direito também. Então eu tenho essa formação mesclada. Eu fui fazer direito porque eu senti essa necessidade de ampliar os meus conhecimentos enquanto docente. Então minha área de concurso também na universidade é na área de educação, então eu digo que eu sou um educador por essência. E olha só, com toda essa bagagem que o professor tem, ele hoje responde pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. E a gente conhece a história da UEA desde o seu começo até agora. E a UEA cresceu muito, professor. Dá para dar um en passant assim, das ações no campo da pesquisa e pós-graduação? Dá, claro. A UEA, quando foi criada em 2001, eu vou falar um pouquinho, acho que você já tem conversado com seus convidados sobre a UEA, mas eu conheço a história da UEA, Fernando, porque eu fiz parte, quando a UEA abriu a primeira seleção em 2001, eu concorri a essa seleção e eu fui chamado. Mas por incrível que pareça, eu optei em ficar na UFAM. No mesmo ano eu fui chamado para ser professor substituto. E havia muitos burburinhos aqui em Manaus. O que era a UEA? Se de fato essa universidade teria algum tipo de futuro, porque não se sabia. Era o começo, né? Exatamente, o que se esperar dessa universidade. Então eu optei por ir por um caminho mais seguro, que era a Universidade Federal do Amazonas. Fiquei 2 anos como professor substituto e fiz um novo processo seletivo em 2003 e entrei na UEA e fiz a escolha certa. Então a universidade, quando se iniciou em 2001, ela era uma universidade pequena, era uma universidade que tinha somente cursos de graduação e que ela atendia um público razoavelmente pequeno. Ela começou ali atendendo por volta de 2.000 estudantes, ela tinha em torno de 30 cursos. E essa universidade gradativamente foi se expandindo, né? E a gente teve grandes projetos ao longo dessa universidade. Tivemos o Proformar, que foi um dos maiores programas de formação de professores dentro dessa universidade. Tivemos 2 programas de formação indígenas que foram pioneiros no Brasil, né? O ProInd e o ProLind. Nós temos hoje um programa de formação de professores do campo, e eu estou falando na área de formação de professores, porque essa universidade foi criada com essa vocação.
né? A gente estava saindo de um processo de elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em que a formação de professores era uma tônica e o Estado do Amazonas tinha um dos piores índices do Brasil a nível de formação de professores. E a universidade mudou isso, tanto que hoje o Estado do Amazonas tem um nível de formação de professores extremamente elevado. Então a universidade, hoje tem números muito expressivos, muito elevados, inclusive na pós-graduação. Nós tivemos o primeiro programa de pós-graduação aprovado na CAPES em 2003, o programa de Medicina Tropical. Em 2004, nós tivemos o programa de Direito Ambiental e o programa de Biotecnologia, 3 mestrados, né? Em 2003, e aí só em 2008 nós vamos ter os primeiros concursos. Quando nós fizemos os primeiros concursos na UEA, olha, esse número é fundamental, nós tínhamos em torno de 11% de doutores na universidade. Hoje, em 2024, nós temos 65% de doutores na universidade. Muito bom. Nós tínhamos em 2008, quando os concursos foram feitos, mais ou menos 6 programas de pós-graduação. Hoje nós temos 31 programas de pós-graduação. Até para o público entender bem, uma universidade, quando ela é muito nova, os professores têm que fazer o mestrado fora, né? Quando ela é muito novinha, ela não tem os seus próprios mestrados e doutorados, né? Então, você está dizendo que hoje são mais de 30 mestrados só da universidade, a universidade que promove, é isso? Na verdade, são programas de pós-graduação. Por que a gente chama de programa de pós-graduação? Um programa de pós-graduação, ele conjuga mestrados e doutorados. Então, hoje, a regra que é estabelecida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, que é uma autarquia do Ministério da Educação, ela organiza a pós-graduação brasileira em programas de pós-graduação. Primeiramente, mestrados. Esses mestrados são apresentados, eles têm que passar por um período de avaliação, normalmente no mínimo 4 anos, isso varia muito, e a partir de quando eles alcançam uma nota, que hoje em dia a nota mínima é 4, eles podem apresentar uma proposta de doutorado. Né? Então, a universidade hoje, ela tem um conjunto de programas. Desse conjunto nós temos hoje 3 doutorados próprios e ao todo 11 doutorados em rede. E desse conjunto nós temos mais de 20 mestrados. Então é um conjunto grande de cursos que englobam mestrados e doutorados. E exatamente isso que você falou, a gente só conseguiu chegar a esse patamar hoje, por quê? Porque houve um investimento interno para a formação de doutores. E esses doutores foram formados aqui no estado do Amazonas, com o investimento da universidade em trazer universidades parceiras na forma de Dinteres e Minteres, para que eles pudessem estudar em universidades conceituadas, USP, Unicamp, Unesp, UERJ, né, para que esses professores pudessem ter essa formação. E a partir de agora, né, eu sempre consigo dividir a universidade em 3 grandes momentos. Eu digo que os 10 primeiros anos foi o momento de a universidade dizer: a UEA é importante para o estado do Amazonas, e consolidar o seu quadro, né, fazer os seus concursos. Sim. Os 10 anos subsequentes para formar esses quadros, para que esses quadros pudessem de fato virar doutores. E agora, os novos 10 anos da UEA é consolidar a pós-graduação para que a gente forme os doutores para a Amazônia. Exatamente. Forme os doutores para a educação básica, formem os profissionais que vão atuar na nossa região, para que a gente pare de depender dos profissionais externos e pare de depender de instituições externas para formar os nossos profissionais. E a universidade faz isso muito bem. E para que o público entenda, aí eu vou fazer uma pergunta para que o senhor explique com mais riqueza de detalhes. Professor, qual é a relação que tem da preparação de um quadro de mestres e doutores grande dentro de uma universidade com relação à riqueza que essa universidade vai trazer para a sua região? Então, tem diversos fatores. O primeiro eu vou chamar de capital humano. Né? Enquanto capital humano, formar um doutor não é se formar. Né? Muitas vezes as pessoas pensam na formação como uma autoformação. Então, quando a gente forma um doutor, a gente precisa pensar na formação desse doutor como a formação de um capital humano que vai formar um capital social gigantesco. Então, cada doutor que é formado, ele vai formar uma centena de outras pessoas. Imagina eu formar um doutor na área de medicina tropical
que vai formar médicos, enfermeiros, farmacêuticos, infectologistas e demais profissionais da área de medicina tropical e que vão contribuir com pesquisas, com desenvolvimento de vacinas, com desenvolvimento de tecnologias, que vão desenvolver tratamentos para as diversas situações que envolvem picadas de aranhas, picadas de inseto, mordidas de cobras, etc. e tal, para a nossa região. Isso é muito próprio da nossa região. Então, a gente está formando um doutor que vai reproduzir uma cadeia de conhecimento que vai gerar e que vai agregar valores a toda essa situação. Então, é um capital humano, mas é um capital social gigantesco que vai se formar para a nossa região. E econômico, porque à medida que eu formo esse capital social, que eu formo esse capital humano, a vida dessas pessoas também vai ser modificada, né? Então, para nós, essa formação humana, e a gente tem exemplos mundiais, o que a China fez, o que o Japão fez, o que outros países fizeram, a gente precisa exatamente beber dessas experiências para que a gente consiga perceber que a região amazônica é hoje, eu vou usar essa expressão, tá? Produto, mas a região amazônica é de fato muito consumida mundialmente como o celeiro de biodiversidade, de riquezas que a gente precisa explorar enquanto Amazônia. Porque todo mundo vem de fora, explora a Amazônia e vai embora. Parece que a gente continua um sistema de colonização predatória. A gente precisa fazer o inverso. A gente precisa criar mentes, a gente precisa criar capital intelectual aqui para que a gente produza esse conhecimento, inclusive articulado com as comunidades tradicionais, articulado com os povos ribeirinhos, articulado com essas populações amazônicas, para que elas também tenham sustentabilidade, tenham melhores condições de vida. Então, a universidade faz isso, porque a universidade ela está em Tabatinga, ela está em Tefé, ela está em Boca do Acre, contribuindo com esse processo de formação. Uma vez nós conversamos, até usamos o termo, acho que com o Zogaíbe, eu não me lembro agora, a universidade ela é quase continental, se a gente for ver. O tamanho do estado do Amazonas cabe em vários países da Europa aqui dentro. Ela é quase continental. E eu vejo que a UEA, ela tem toda a chance de se comparar com outras universidades, nem a nossa querida UFAM, né? Mas ela tem toda a chance de se tornar uma grande universidade. E para que o público entenda, há um poder dentro da universidade de enriquecimento do próprio Estado. Então, nós estamos falando aqui das mais diversas áreas do campo do conhecimento, que um dia desse eu fiquei surpreso, que hoje a universidade, na área da engenharia, até estuda também aviões, barcos. Sim. Nós temos uma diversidade muito grande. E a gente fica assim, talvez a dor do Amazônida é o seguinte, nós temos uma riqueza latente, parece que está lá no subsolo, na bio, e a gente não explora aquilo de maneira a tornar o Estado rico de verdade, né? A gente sabe que o distrito está aí, a gente acha que é o 5º PIB brasileiro, me lembro agora. Manaus é o 5º. 5º PIB brasileiro, mas a nossa condição de vida ainda não é a melhor de todas. A cidade não é a melhor, a segurança, e tem vários aspectos. E a gente fica pensando assim, o quanto a universidade tem ainda por contribuir, crescer, para tornar um Estado rico e proeminente, né, professor? Mas isso acontece, Fernando, por causa desse sistema que eu falei, que ainda há uma perspectiva de exploração, quase que das pessoas vêm, né, exploram ou vêm para viver uma empregabilidade e ir embora. Elas não conseguem estabelecer raízes. Isso era necessário, porque a gente não tinha esse capital humano, essa formação de recursos humanos de alto nível. Então, o que as universidades estão fazendo é exatamente mudar esse paradigma. Quando eu tenho esse profissional de alto nível e com essa perspectiva amazônica, eu vou fazer com que esses profissionais não só estejam aqui, como valorizem as características. Então, eu melhoro a qualidade de vida, porque esse profissional não é um profissional que trabalha de segunda a sexta e vai embora passar o final de semana em São Paulo. Esse é um profissional que mora aqui, que constitui família aqui, que os filhos vão morar aqui. Então, a gente precisa pensar a qualidade de vida da cidade, como você está dizendo, né? Então, a gente
está fazendo de fato, né, uma outra lógica de pensamento da nossa região, que infelizmente ela foi pensada como uma região de colonização. A gente tem que pensar de fato uma região em que as pessoas venham aqui para morar, venham aqui para produzir riqueza e as pessoas que estão aqui produzam essa riqueza, né? E o papel da universidade é fundamental. E aí eu vou te dar alguns dados que a gente tem hoje de pesquisas. Você conhece bem a questão do P&D, mas também a produção de outros dados. Até alguns anos atrás, a gente, se quisesse fazer um monitoramento de um rio, se a gente quisesse ter dados sobre a floresta, se a gente quisesse ter dados específicos sobre o clima, sobre outras questões, a gente tinha que consultar universidades externas, USP, Unicamp. Hoje a gente tem tudo aqui. Sim. A gente tem hoje um dos maiores programas de monitoramento do mundo. A gente tem um barco que faz um processo de monitoramento que é coordenado pelo professor Sérgio do Voazan, que é referência e que a gente precisa valorizar cada vez mais. É um laboratório que tem um potencial enorme, inclusive, né, que agora vai passar por um processo de acreditação do Inmetro. O Inmetro fez questão de selecionar a Universidade do Estado do Amazonas para ser a sua base de referência na região. Então nós seremos, a partir de agora, a referência do Inmetro, porque o que o Inmetro fazia? O IPEM, que é o órgão de fiscalização vinculado ao Inmetro, ia fazer uma fiscalização nessas lojas que vendem gelo, por exemplo. Pegava lá uma amostra de gelo, acondicionava dentro de um isopor, colocava nitrogênio ali para manter, mandava para o Rio de Janeiro para fazer a checagem. Gastava 50, 60 mil reais para analisar um produto que custa R$5. A gente tem um laboratório de alto nível hoje dentro da Faculdade de Tecnologia. Então hoje quem vai fazer isso somos nós. Então você barateia o custo, você gera valor agregado para o trabalho que a universidade faz e valoriza os nossos pesquisadores. Então isso é muito importante, né? A gente não divulgou, a gente está falando isso para você, mas a gente fez uma divulgação prévia, porque o processo de certificação está acontecendo, mas nós vamos ter 3 laboratórios com a certificação de ISO pelo Inmetro, escolhido pelo Inmetro. Legal. Isso é muito importante para a universidade. Legal. E por que hoje a gente consegue fazer isso? Porque a gente tem pesquisadores de alto nível, pesquisadores que estão aqui e que alguns vieram de fora, outros se formaram aqui para dizer que a Amazônia é o lugar que eles escolheram, como eu, que já sou daqui, é o lugar onde eu quero ficar, que eu quero produzir conhecimento, né? Que as pessoas constituem as suas famílias. E eu acho que esse é um novo paradigma. A gente não pode mais ver essa terra, esse lugar, como um lugar de passagem, mas sim como um lugar em que a gente vai produzir, de fato, conhecimento, ciência, tecnologia e inovação. Olha, eu costumo comparar, se você pega lá, acho que Singapura, os tigres asiáticos lá, eles têm mais ou menos a idade da Zona Franca, aproximadamente depois de terminou a guerra, as guerras lá, né, da Coreia e tal. E eles investiram muito em educação, por isso que eles se despontaram muito na área da tecnologia, né? E quando a gente compara o Amazonas com eles, nós estamos um pouquinho atrasados, né, em relação a eles lá. Tanto é que eles hoje são palco de um conflito mundial, né? Mas a gente cria expectativa e esperança de nos próximos 20, 30 anos, quem sabe, o Amazonas saia de uma condição de dependência do distrito, né? Porque hoje sempre o paradigma qual é? Olha, se o distrito sai, a gente está... Mas a gente conhece experiências no mundo todo que se criou um grande parque de tecnologia que atraiu mais investimentos, né? Então, a tua expectativa assim, da UEA é grandiosa. Muito grande e em diversas áreas. Eu acho que a gente tem um potencial enorme na área da saúde, na área de fármacos, na área de biotecnologia. Eu acho que a UEA ela precisa ser vista sempre com olhos muito grandes e sempre existiu um investimento muito grande em cima da UEA. Não só na UEA, no INPA, no IFAM, na UFAM, mas eu falo, é claro, a UEA é a minha paixão, a UEA é o local onde eu estou e é evidente que a UEA para mim vai ser sempre a primeira, mas a gente vai sempre defender as nossas co-irmãs, instituições públicas, porque a gente trabalha junto, né? Não existe concorrência entre nós, existe sempre um trabalho colaborativo, mas a gente precisa dizer isso e eu digo isso sempre. As instituições públicas estão na vanguarda da pesquisa brasileira.
Né? As universidades públicas estão na vanguarda na pesquisa brasileira. Né? Em todos os rankings, são as nossas universidades públicas. E a gente precisa cada vez mais fazer isso. Então é muito importante, né, que os investimentos sejam aumentados, que haja de fato uma maior autonomia das universidades, que a gente faça momentos como esse em que a gente possa mostrar a importância da universidade. Porque descredibilizar o trabalho que a universidade faz é um negócio impensável, isso que você está dizendo. O que os tigres asiáticos e outros países do mundo investiram em educação só mostra o quanto esses países acreditaram que através da educação é possível melhorar. Então, se o Brasil não fizer isso, a gente vai continuar indo numa direção contrária a todos os países. Né? Eu já tive a oportunidade de morar na Europa, eu conheço praticamente o mundo todo. Então eu sei que o caminho é a educação, e é uma educação com responsabilidade, com respeito. Né? E a gente está numa região extremamente rica. Né? E investir nessa região, ter uma universidade como a UEA, que é uma universidade nova, mas é uma universidade corajosa, uma universidade que teve a coragem e continua tendo a coragem, não só de estar em Manaus, porque ter coragem de estar na capital é uma coisa. Eu participo muito de reuniões na CAPES, no CNPq, na FINEP, né, discutindo os projetos, e o que a gente percebe? Né, que as grandes universidades estão nas capitais, elas não querem ir para o interior. É o contrário, o que nós queremos é que haja um investimento para o interior do estado do Amazonas. Né? Porque não adianta isso que você disse, Manaus tem o 5º maior PIB do Brasil, mas e o estado do Amazonas? Exatamente. Como é que está o restante da nossa região? Se a gente colocar que Manaus tem o 5º maior PIB e o estado do Amazonas não aparece nem entre os 15, é muito contraditório. Sim. Então o que a gente quer é que haja um equilíbrio, e a universidade tem que ser essa catalisadora de criar esse processo de igualdade, como você disse. A Zona Franca de Manaus é extremamente importante, mas a gente tem que criar um modelo em que o interior do estado também possa fazer parte desse desenvolvimento. E a gente tem fontes inesgotáveis de riquezas. Nós temos muitas desconhecidas. Né? Nós temos um projeto belíssimo, inclusive, que o Ministério de Minas e Energia está apoiando, a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Petróleo e Gás aqui do estado do Amazonas, acho que é Minas, Petróleo e Gás do Amazonas também está apoiando, né, a CEMIG, que é um petróleo de substituição do mercúrio na extração do ouro. Então, um projeto que se chama Alcroma, em que no processo de extração do ouro, qual é o grande problema? É que na extração se produz muito mercúrio, e o mercúrio poluente, e por ele ser retirado da água, toda essa água ela causa uma devastação ambiental gigantesca no solo e na água, e a proliferação que ela vai para a floresta e para outros efluentes. Né? Então, com esse projeto está se estudando a possibilidade desse mercúrio ser completamente isolado. Né? Então vai se explorar algo que é extremamente fundamental. O ouro é um minério que tem um potencial gigante, né? Inclusive para populações tradicionais poderem fazer essa exploração sem causar riscos ambientais, com um produto chamado pau de balsa, que é nosso aqui da região. Então é a UEA que está encabeçando isso. Né? Então esse tipo de investimento, esse tipo de projeto é extremamente importante para a nossa região. Então é a UEA que está fazendo, são pesquisadores da UEA que estão desenvolvendo. Então a gente sente muito orgulho de falar dessas questões e saber que a gente tem muita coisa a oferecer. Às vezes nos faltam pernas, às vezes a gente quer desistir, mas a gente segue adiante, a gente enfrenta esses desafios por acreditar na universidade, por acreditar na pesquisa, por acreditar na pós-graduação, e principalmente por saber que a nossa região acredita na UEA, e a UEA tem muito a contribuir com a nossa região. Pessoal, é o seguinte, eu não sei se eu tenho alguma outra pergunta para fazer, porque o professor esclareceu bem. Eu queria, professor, que o senhor desse umas palavras finais para aquele que nos ouve, mas assim, falar da universidade, a gente sente uma certa empolgação, uma alegria, né?
porque a gente vê um futuro muitíssimo nós nem falamos de música, né? Vou falar de música erudita aqui, nem falamos Exato. disso, até para não esquecer ninguém da universidade, mas é para revelar assim o quanto a universidade é rica em termos de conhecimento, né? Mas, professor, palavras finais aí. Para mim, falar da universidade, acho que os meus olhos falam por mim, né? Eu que vim lá do interior, um menino que não tinha muitas perspectivas e que estudou, que galgou de fato os seus sonhos e que chegou através da universidade onde chegou. Então a universidade para mim é tudo, porque foi através dela que eu não só realizei meu sonho, mas eu sei que eu consigo realizar também o sonho das outras pessoas estando hoje na pró-reitoria, estando hoje dentro de uma gestão que é extremamente comprometida, uma gestão que consegue dialogar, que consegue trazer essas expectativas das pessoas. Então eu me sinto muito, muito feliz, né, em fazer parte dessa universidade, em viver a universidade. Eu costumo dizer para as pessoas que eu tenho hora, né, desde que eu assumi a pró-reitoria, são 2 anos e pouco, nós assumimos, né, junto com o professor Zogaíbe, que me convidou para assumir a pró-reitoria. Eu tenho hora para chegar lá, mas eu não tenho hora para sair. As pessoas E gosta de ficar até tarde. Gosta, exatamente. Então, você vai lá, às vezes eu estou antes das 8 horas da manhã lá, às vezes 6 horas da tarde eu estou por lá, às vezes eu estou lá no final de semana, porque é um negócio que eu amo realmente fazer, eu tenho uma paixão enorme em fazer, porque eu sei o quanto isso foi fundamental para a minha vida e o quanto pode mudar a vida das pessoas. E, Fernando, a gente tem estudantes indígenas na pós-graduação, a gente tem estudantes do interior, a gente tem estudantes cegos, a gente tem estudantes surdos. Então, mudar a vida dessas pessoas, tocar a vida dessas pessoas é fundamental. Então, a gente está lá porque a gente sabe o quanto a gente é importante para a vida dessas pessoas. Então, vale muito a pena. Então, eu sou muito grato, eu sou muito feliz em fazer parte desse universo e defender essa universidade, porque aonde eu vou, a gente pode viver a dificuldade que for, os problemas que for, mas onde eu estiver, eu vou ser sempre a Universidade do Estado do Amazonas. É isso aí. Pessoal, você que nos acompanhou até agora, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe, porque esse assunto é fundamental quando a gente fala de educação, ciência e tecnologia. Até mais.